preciso do web WhatsApp para ter ligado aqui, para ter acesso ao link da aula de vocês. Peço desculpas, mas vai dar certo aqui, tá bom? A gente concluiu os 3 tempos verbais simples na aula passada, não foi isso? E aí, né, nessa semana que passou agora, nessa última, a gente não teve aula. Então, assim, vamos aqui rapidinho para o presente contínuo, tá certo? Presente contínuo. Bom, os tempos verbais contínuos, pessoal, são os tempos verbais que a gente vai ter a utilização do verbo to be, para o passado e para o presente, e do modal de futuro, o eu. Isso significa o quê? Que a gente não vai ter a oração formada por apenas um verbo, a gente vai ter o auxílio de outra coisinha, que vai indicar também o que aqui, a qual tempo verbal isso pertence. A gente vai ver detalhadamente cada um deles, mas o que a gente pode adiantar? Que no passado simples, a gente vai ter 2 tipos de verbo to be flexionados no passado, que é o was e o were. Depois a gente vai ver isso com calma. Esse passado do verbo to be vai ser um verbo auxiliar, ou seja, do jeito que a gente fala no português, por exemplo, eu estava estudando, ela estava dançando, quando a gente coloca o estar como verbo auxiliar e o verbo principal, sendo esse verbo que vai terminar com NDO, estudando, dormindo, cantando, é como se essa terminaçãozinha NDO, pessoal, fosse a terminação ING do inglês. Só que no inglês, a gente vai ter essa terminação em todos os 3 tempos verbais. Do mesmo jeito que a gente tem no português também. Por exemplo, se eu digo no passado, ela estava estudando, ela está estudando, ela estará estudando. Olha só, a gente tem o passado, o presente e o futuro no nosso português, o verbo principal vai permanecer inalterado. Vai ser esse verbo aí que vai terminar com NDO, que comumente as pessoas costumam falar que é o nosso gerúndio, não é isso? Então, assim, o que é que você pode ver de similaridade com o inglês? Que essa terminação também vai ser repetida no inglês, só que no inglês a gente não tem o NDO, claro. A gente vai ter a terminação ING, que é a terminação que vem no verbo principal, tá certo? Vou botar aqui para apresentar para vocês sobre o presente contínuo para ficar mais fácil. Todo mundo está me ouvindo direitinho, né? Tá dando para escutar bem, porque o meu fone também tá baleado aqui, só tá prestando de um lado. Vocês estão vendo, tá aparecendo para vocês aí esse arquivo aí do Word, gente? Estão conseguindo ver direitinho ou tem que dar um zoom? Sim. Beleza. Presente contínuo, pessoal. Quando que a gente vai utilizar o presente contínuo ou o presente progressivo? Dando uma olhadinha aí rápido. Quem é que pode explicar aí rapidinho? Tá até destacado, né? Em negrito. Quando que a gente vai utilizar o presente contínuo? Para indicar ações que estão em progresso no presente, no momento da fala, certo? Quando eu estava explicando para o pessoal do segundo ano esse assunto, eu estava até dizendo para eles assim, eu disse 2 frases, né? Ela está estudando e não, eu posso dizer assim, as 2 frases. Ela estuda no Didácio, ela está estudando agora. Qual a diferença desses 2 tempos verbais, pessoal? Ela estuda no Didácio, ela está estudando agora. Qual a diferença de um para o outro? Uma no presente simples e outra no presente contínuo. Muito bem, é exatamente isso. Ou melhor, você pode também dizer essa mesma coisa que você acabou de falar que está correta, dizendo que uma das ações está acontecendo no momento da fala, ou seja, está em progresso, está em andamento no momento da fala, que é ela está estudando agora, inclusive tem um marcador aí de tempo, né, o agora, e a outra se refere a algo que acontece no momento presente, mas não necessariamente no momento da fala. É como se você dissesse, por exemplo, eu comprei uma bicicleta e eu digo, eu pedalo aos finais de semana. Quando eu digo isso, eu pedalo aos finais de semana, eu estou falando de um hábito, de uma prática minha que acontece no momento presente. Não ficou no meu passado e nem acontecerá no futuro. Acontece no meu momento presente, porém, não exatamente no momento da fala. Tá? Todo mundo entendeu essa diferença básica aí entre o presente simples e o presente contínuo. Sim ou não? Deu para entender, Sim. gente? Beleza. Então, quando que a gente vai utilizar também? Situações temporárias ou ações contínuas que estão acontecendo.
essas frases do presente contínuo, elas vão se referir a situações que ocorrem no momento da fala, gente, para dizer mais uma vez a mesma coisa. E é comum a observação, ou a utilização, melhor dizendo, dos advérbios de tempo na frase. Quais são os advérbios de tempo que são comumente marcadores do presente contínuo? É o que a gente tem no nosso português, tipo agora, no momento, no presente, atualmente. Tem essas três aqui que foram destacadas para vocês, tá? Quando a gente observar isso e a gente vê aquela estrutura de o verbo to be aparecendo na frase, como está aqui, ó, is, verbo to be flexionado concordando com o sujeito she. Quando tiver isso, estrutura de verbo to be após o sujeito, mais verbo principal terminando com ing, isso é um indicativo de presente contínuo, forma afirmativa, claro, não é isso? E aí, principalmente se tiver esses elementos que são marcadores de tempo presente, tá? Agora, no momento, ou no presente, atualmente. Now, at the moment e at present, tá certo? Você pode falar, tipo assim, também, atualmente, nowadays, que é conhecido também? Pode, tá? Então, na primeira frase, she's talking to her mom now. Ela está conversando ou falando com a mãe dela agora. Are they studying at the moment? Eles estão estudando no momento. She's American, but she's living in Canada at present. É americana, mas está morando no Canadá atualmente. Observe que todas as ações, pessoal, mantêm a mesma estrutura. Sujeito, verbo to be como auxiliar e verbo principal, o verbo que recebe a terminação ing. Então, todas essas três formas aqui que a gente vai ter, a afirmativa, a negativa e a interrogativa, elas vão ter que ter esses três elementos presentes, tá? Que é o sujeito, o verbo to be como auxiliar e o verbo principal, fora o complemento, claro, tá certo? Aí a estrutura de cada uma delas vai mudar, tá certo? A gente vai ver aqui como é que vai ficar a estrutura da forma afirmativa, tá certo? Como que a gente vai ter a forma afirmativa? Eu esqueci de dar um negritozinho aqui, ó. Como que é a estrutura da forma afirmativa? A gente vai ter o sujeito mais verbo to be, lembrando que se a gente está falando do presente contínuo, a flexão desse verbo to be é qual? Presente, não é isso? Se a gente está falando presente contínuo, esse verbo to be vai vir flexionado no presente. Como que é a flexão? As três flexões possíveis do verbo to be no presente. Como que é, pessoal? Am, is e are, tá? Não pode esquecer isso. Am, is, are. O básico do básico do básico. Verbo to be como auxiliar no presente contínuo, am, is ou are. Você vai colocar am, is ou are de acordo com o sujeito, tá? Só para lembrar, nunca é demais. Am, sujeito, primeira pessoa do singular, eu. Is, sujeito, terceira pessoa do singular, ou se você puder trocar por ele ou ela, os dois pronomezinhos, ele ou ela, tá? E, por último, o are, para as demais conjugações, tá certo? E aí o verbo com terminação em ing mais complemento, tá bom? Aí ele coloca aqui o exemplo. She's watching TV. Sujeito, ela, poderia ser, repito, um nome próprio, qualquer coisa que pudesse ser da terceira do singular, concordando com o is. Maria, João, is watching, olha só, verbo principal até aqui, ó, watch. Aí, acréscimo da terminação, ing. E o complemento, que no caso aqui é o objeto direto da frase, tá? Ela está assistindo TV. Como que a gente vai obter a forma negativa? A gente já sabe, negativa tem que ter o não. E esse não vai aparecer onde? O não da forma negativa do presente contínuo aparecerá após o verbo to be, tá? Então, se a frase era she is watching TV, she is not watching TV, tá? Lembrando que você pode botar na forma reduzida. Qual que é a mesma forma reduzida? Como é que a gente pronuncia? Do is not? Alguém aí? Como que é, gente? Isn't. Muito bem, obrigado. Então, she isn't watching TV. Eu prefiro que você coloque essa na forma longa para facilitar na hora de você obter a forma interrogativa, porque a forma interrogativa será o quê? Basta você retirar esse nãozinho aqui e colocar o is no início da frase. No caso aqui, o is foi o verbo to be utilizado, mas você coloca o verbo to be, que é o auxiliar, no início da frase, tá? É mais ou menos a mesma estrutura das frases verbo to be. Por exemplo, she is beautiful. Ela é bonita. Para a forma negativa, she is not ou she isn't beautiful. Forma interrogativa, pega a forma afirmativa, coloca o verbo to be lá no início. Is she beautiful? A mesma ideia, pessoal, a gente vai manter aqui para o presente contínuo.
Só que a gente vai ter, claro, a presença do verbo principal, que é o verbo que termina com ing. Mas isso não vai fazer diferença, porque esse verbo principal vai permanecer inalterado, não sofre mudanças em nenhuma das três formas, nem na afirmativa, nem na negativa e nem na interrogativa. Então, a afirmativa era she is watching TV. E agora? Só inverteu a posição, colocou o verbo to be lá no início da frase, tá? Este watching TV forma afirmativa dessa frase. Eles estão estudando para a prova. Olha aqui, vamos identificar os elementos. Sujeito, pronome, they. Verbo to be, are. Verbo principal, study, mais ing. E o complemento, for the test. Tá certo? Como que a gente vai botar a forma negativa? Not, após o verbo to be, tá aqui. E repete todo o resto da frase. Forma interrogativa, se baseia pela afirmativa, pega apenas o verbo to be, coloca no início, que é o que a gente obtém aqui. Ficou claro, pessoal? Ficou entendido, gente? Ficou. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar, não tem problema, é a hora de tirar a dúvida agora. A gente já viu esse conteúdo no ano passado, mas pode ser que alguém não tenha lembrado muito bem, tá? Só para que vocês não esqueçam, tá bem aqui destacado as formas contraídas do verbo to be, tá? I am, I'm, you are, you're, he is, his, she is, she's, it is, it's, you are, you're, we are, we're, they are, they're. Ó, there. Cuidado para não confundir com o there, que é lá, tá certo? Então, essas são as formas contraídas do verbo to be, que você pode utilizar, claro, na estrutura dessas frases aqui. Nas frases negativas, a gente também tem a forma contraída, com observação. A gente não vai fazer a junção do am com o not na hora de fazer a forma negativa, tá? Então, ou você faz I am not, ou você bota I'm not, tá certo? Então, você só pode fazer a junção aqui do I com o am, ficando I'm. I apóstrofo am. Ficou claro? Isso aqui vocês lembram, claro. E aí, o que ele coloca aqui de observação também? Que as formas contraídas não são utilizadas nessa parte mais acadêmica ou científica, ou seja, no inglês mais formal, tá? São coisas mais próprias do nosso português. É que nem falar eu não tô e eu não estou, tá? É só uma coisa de comunicação mesmo, para agilizar a comunicação. Agora aqui, pessoal, rapidinho, as regras do presente contínuo. O que eu disse para vocês? A gente tem que acrescentar o ing ao verbo principal, mas nem sempre isso vai ser simples, só botar o ing e pronto. Alguns verbozinhos têm algum detalhe, sempre é a questão da terminação, que você tem que dar uma olhada, tá? Qual é a primeira regrinha aqui, ó? Quando o verbo principal terminar em e, na vogal e, ele vai ser precedido, e for precedido de consoante, o que a gente vai fazer? Vai retirar a vogal e acrescentar o ing. Ou seja, terminou em e, antes do E tem uma consoante, seja ela qual for, o que, você vai fazer? Você retira o E e bota o ING. É uma alteração meramente assim da letra mesmo, mas foneticamente vai manter o mesmo som, a mesma pronúncia. É como se você não tirasse esse E. Ele apenas vai ter o som agora aqui, assumir o som do I, tá certo? Take, terminou com E. Antes dele tem o K, que é uma consoante, retira o E, bota o ING. Mesmo jeito com make, making. Com come, coming. Com a exceção vai ser o quê? Ele coloca o verbo to be. Por quê? Porque o verbo to be termina com E. Antes do E é uma consoante. Teoricamente era para ser o quê? B e ING, não é isso? E isso não acontece, especificamente com o verbo to be. Então, se você quiser colocar o verbo to be com a terminação ING, você vai acrescentar o ING depois do E. Não é eliminar o E. Tá certo? Aí está dizendo o quê? É a questão dos verbos de estado, pessoal. Quais são os verbos de estado? São aqueles verbos que exprimem uma situação, uma sensação, um sentimento, uma coisa ali daquele momento. Tá certo? Quais são os exemplos desse aí? O agree, need, believe, know, like, e etc. Todos esses verbos aqui, pessoal, o que é que vai ser comum da gente fazer? Não vai ser colocar esse ing, essa terminação ing, tá certo? No presente contínuo. Porque são verbos que exprimem estado, tá certo? É só questão mesmo de regra do
no inglês. Não tem como explicar por que que é assim ou por que que não é de outro jeito, tá? A gente só tem que aprender. Então, esses verbos que exprimem emoção, estado, sentimento, essas coisas, a gente não vai fazer dessa forma. A gente vai manter eles na forma que eles estão aqui, tá? A segunda, quando o verbo terminar em IE, o que que você vai fazer quando ele terminar em IE? Você vai trocar por o Y e acrescentar o ING. Tá aqui, ó. O verbo die termina com o I, o E, o verbo morrer. O que é que você fez? Retirou o I e acrescentou o quê? Y e ING. Ficou claro? O verbo lie é o verbo mentir. Você tirou o I e acrescentou o Y e ING, tá? Porque terminou em E. Nem tá me vindo aqui a memória se tem outro verbo aqui com terminação em E. Certamente deve ter, mas bem menos comum do que esses dois aí que são os clássicos, tá? Terceira regrinha. Quando o verbo é monossílabo ou dissílabo e segue o padrão de consoante, vogal, consoante. O que que você vai fazer? Duplicar a última consoante. Vamos lá. Como que é a regrinha para isso aqui? Se o verbo tiver uma sílaba ou duas sílabas e no finalzinho dele tiver uma consoante, vogal, consoante, o que é que a regra fala? Você vai dobrar ou duplicar a última consoante. To swim, fica swimming com dois M. To travel, traveling com dois L's. Tudo isso porque verbos que têm uma sílaba ou duas sílabas terminando em consoante, vogal, consoante. O que que a gente faz? Dobra a última consoante. É aqui muito comum. Verbo to run, running, tá? Dois N's aqui dobrados, por quê? Só tem uma sílaba, terminou em quem? Consoante, vogal e consoante, certo? Aí tem as exceções dentro dessa regrinha. Quais são as exceções? Quando a última consoante, perdão, quando a última consoante é o W ou o X, o que que acontece? A gente não dobra essa consoante. Olha aqui o verbo nevar, to snow. O que que a gente vai fazer? Botou só o ING. Ah, professor, mas não terminou com consoante, vogal e consoante? É. Mas essa regra vale para quando não for terminado o verbo, né? Nessa situação, quando esse verbo não terminar em W e em X, tá certo? O verbo consertar, to fix, que não é fixar, né? Um falso cognato. Fixing, terminou com X, consoante, vogal, consoante, só acrescentou o ING, não dobra, tá? E qual é a segunda exceção? Se a sílaba tônica for a primeira sílaba, o que que a gente vai fazer? A gente não vai dobrar essa letra final. Talvez essa segunda exceção aqui seja a que possa gerar um pouco mais de dificuldade para você que às vezes não conhece como é que é a pronúncia mesmo da palavra, né? Isso realmente pode dificultar um pouquinho. Mas isso aí a gente vai aprendendo sempre com a questão da prática. Não precisa vocês estarem preparados para saber tudo exatamente, tá? Então, essa segunda exceçãozinha que é importante porque você precisa saber a pronúncia, o que que ela diz. Se a sílaba tônica for a primeira, não vai haver essa questão da duplicação da última letra, da letra final. O que que você vai fazer? Apenas acrescentar o ING. Open, olha só, o verbo, a pronúncia, a gente não vai pronunciar open, você vai pronunciar open, ou seja, a sílaba tônica, a sílaba forte é a primeira sílaba, tá? Open. Nesse caso aqui, sílaba tônica é a primeira sílaba, terminou em consoante, vogal, consoante, o que é que você vai fazer? Apenas mantém, tá certo? Aqui, happen. O verbo, a gente vai pronunciar o verbo acontecer, happen. There are many things happening. Sílaba tônica, primeira. Se não fosse assim, se fosse happen, o nome do verbo, a pronúncia do verbo, aí sim, você acrescentaria mais outro N aqui, ó, dobraria e botaria o NG. Mas como, apesar de ter duas sílabas e terminar em consoante, vogal, consoante, a sílaba tônica é a primeira, happen. O que que acontece? Você não vai dobrar a última letra, tá bom? Todo mundo entendeu, gente, essas regrinhas? Claro que não dá para você, tipo, eu expliquei aqui agora, você fechou aí o seu notebook, o seu celular, pronto, já ficou na cabeça. Você vai ter que ver exemplos. E como eu sempre digo, a forma melhor de você trabalhar esses exemplos é você procurar coisas que são próximas do seu cotidiano, da sua rotina, que envolva seu hobby, que envolva as coisas que você tem prazer em fazer, para que você aprenda de maneira mais fácil. Tá certo?
Ficou entendido? Teve alguma dificuldade em alguma dessas regras, gente? Querem que eu repita alguma dessas regrinhas aqui? A hora de perguntar é agora. Alguém teve alguma dúvida, gente? Acho Ver que se vocês não. falaram. Acho que não. Aqui, se alguém falou alguma coisa aqui no bate-papo. Ainda não. Tá, beleza. Faltam 2 minutinhos, bora ver se a gente consegue responder bem que essas duas questões de múltipla escolha que eu coloquei são bem elementares. Aqui, ó. Nessa primeira aqui, a gente vai precisar preencher essas duas lacunas aí. Claro, se eu botei dentro desse conteúdo, é porque pertence a esse conteúdo, presente contínuo. Então, qual que é a estrutura do presente contínuo? Sempre vai ter o quê? Sujeito, verbo auxiliar, que é o verbo to be, podendo ser am, is ou are, e o verbo principal terminando com ing, tá certo? Então, nessa primeira aqui, the companies are expanding their business and they, espaço, all the help they can get. So they, espaço, several people. As companhias estão expandindo seus negócios e eles ou elas, espaço, toda ajuda que puder ter. Então, eles ou elas, espaço, muitas pessoas. E aí? Qual que seria? Olha, eu botei a tradução. O verbo to need é o verbo precisar. Tá com 2 As aqui. Verbo to need, verbo precisar, e o to employ é o verbo empregar. Pensa aí, me diz aí, qual que você acha que é a resposta? Tem que ter o verbo to be, né? Aí, need. Não sei se é um verbo que expressa estado. Tô achando que é a D, mas sei não. É a D. Quem Eu mais? só vi Vamos lá. a primeira palavra da D. Quando eu li, também pensei na D antes. Quem mais? Acho que é Eu D também. Se a gente acho que fala... é. Vai, pode falar, colega. A letra E. Letra E. Ó, vamos lá. Primeiro trabalhar a letra D. Com relação à questão da letra D, se você botou o verbo to be como auxiliar, esse verbo to be como auxiliar, automaticamente o que é que você teria que colocar em seguida? O verbo principal com a terminação em ing, do jeito que está aqui, ó. Só que o verbo need, ele vai se encaixar, olha aqui, vamos subir aqui mais um pouquinho. Ó, o verbo need, onde é que ele se encaixa? Nessa exceçãozinha bem aqui, ó. Preste atenção. Não é muito comum usar verbos de estado, como, por exemplo, os verbos agree, need, believe, know, like. Esses verbos de estado com essa terminação em ing. Não é muito comum. Não significa dizer que é impossível de achar. Então, se não é muito comum, teoricamente, você já fica com o pé atrás com relação a ele. Mas o erro da letra D é justamente por não ter a necessidade da gente colocar esse to aqui. Ou você bota só o to need, ou você bota are, need, mais o ing, tá certo? Isso para a primeira parte, ó. As companhias ou as empresas estão expandindo seus negócios e eles... O verbo que está sendo utilizado aí na primeira parte é precisar e na segunda parte é o quê? Empregar, não é isso? Então, da primeira parte, eles estão o quê? Eu preciso necessariamente colocar e eles estão precisando, ou eu posso botar eles precisam? Posso ou não posso botar eles precisam? Pode. Pode. Pô, você queria dizer assim, o Teresina Shop está contratando para as lojas tal, funcionários. Eles precisam de gente nova para trabalhar. Eles estão precisando de gente nova para trabalhar. É quase a mesma ideia, não é isso? Se fala o quê? De uma necessidade. Então, nesse caso aqui, qual que seria a melhor forma de colocar? Se eu posso dizer, eles Letra A. precisam. Letra A. They
need. Eles precisam de toda a ajuda que eles puderem ou que eles conseguirem ter. Então, eles, o que eles estão fazendo? Estão empregando muitas pessoas. Tá certo? Ficou claro? Nesse caso aqui, pessoal, só com relação ao verbo empregar. Por que eu botei apenas o ing? Olha, ele termina aqui. Consoante, vogal e o Yzinho, que funciona como um som de vogal aqui também. Então, não precisei dobrar a última letra e tive que botar essa estrutura de ing. Por quê? Porque a gente está falando do presente contínuo. Sujeito, eles. Verbo to be como auxiliar, are. Verbo principal, employing. Terminando com ing, tá? Portanto, letra A. Por que não é a letra E que a colega falou? Porque se fosse a letra E, pelo menos teria que ter o verbo to be como auxiliar. Igual tá aqui, ó. Are needing. Apesar de ser bem comum, tá? Com relação à colega que perguntou, você entendeu essa explicação? Por que não pode ser a E? Não sei se ela tá ouvindo. Deu para você entender por que não pode ser a letra E? Todo mundo conseguiu entender? Porque se fosse para utilizar a letra E com needing, já foi dito que ele é quase impossível da gente ver dessa forma. Mas se fosse para utilizar, antes dele teria que ter um verbo to be auxiliar, concordando com o sujeito, que no caso seria o are. Tá certo? Ficou entendido, gente? Sim, sim. Ficou Beleza. que eu analisei mais assim a estrutura do presente contínuo e Sim, eu achei sim. que era necessário toda vez ter o verbo to be, né? Mas então Exato. nem sempre é preciso, né? Não. Com relação ao presente contínuo, se você for estiver falando do presente contínuo, você sempre vai ter que ter o verbo to be. Nessa opção da primeira lacuna é que a gente não botou o presente contínuo, a gente botou o presente simples, tá? Por quê? Porque a gente não botou eles estão precisando. A gente colocou eles precisam. Se é eles precisam, só tem o quê? Eles, o sujeito, they, mais o verbo principal, precisam, need, certo? Entendi agora. Pronto, pois beleza. Gente, já está com 5 minutinhos que eu entrei na outra aula. Mais uma vez, peço desculpas pelo atraso, mas graças a Deus deu para a gente concluir aqui, tá bom? Próxima semana, não sei se necessariamente no dia mesmo da nossa aula, pode ser um dia à tarde, a gente vê aí com calma, eu vou lançar nossa atividade para valer como atividade mensal, tá certo? Estava esperando acumular mais conteúdo, talvez eu até insira logo o passado contínuo e o futuro contínuo, e a gente faz essa avaliação mensal com esses 6 tempos verbais. Tá certo? Tudo de revisão. Então, assim, a gente se fala na próxima aula. Tenha um bom final de semana. Se cuidem, gente, que o negócio tá sério. Beleza? Tudo tranquilo?